A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos os meus irmãos que nos escutam nessa manhã, nessa tarde, nessa noite ou nessa madrugada. Eu não sei que horas meus irmãos estão ouvindo esta mensagem. Uma coisa eu tenho certeza, que todos que escutarem essa mensagem e colocar em prática, Deus vai abençoar, Deus vai honrar sua fé, Deus vai manifestar o poder em sua vida. Você crê? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, revelada aos seus profetas, pelos patriarcas, pelos servos de Deus? Visão que Deus dá para os seus profetas. A palavra do Senhor diz aqui em Jeremias capítulo 48. Jeremias capítulo 48 diz assim, irmãos. Jeremias 48, versículo 10 diz assim, maldito aquele que fizer a obra de Deus, do Senhor, relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada no sangue. Você sabe o que quer dizer isso? Maldito é aqueles que dizem que é um cristão, que é servo de Deus, mas não é. Vive uma vida relaxadamente. Deus, ele classifica essa pessoa como um maldito. Maldito é aqueles que brincam com a palavra de Deus. Maldito é aqueles que não dão crédito à palavra de Deus. Aquele que retém a sua espada no sangue. O que é reter a espada no sangue? Aqueles que banham a espada no sangue. Missionário, está dizendo com assassino? Eu não sou assassino, eu nunca matei ninguém. Aqueles que injustiça, aqueles que enriquecem às custas dos outros, aqueles que vivem uma vida desengonçada, aqueles que vivem uma vida desorientada, aqueles que ouvem a palavra de Deus e dizem assim, olha, eu concordo com tudo, agora com isso aí eu não concordo não. Eu concordo com tudo que eu vejo na Bíblia, mas tem umas coisas que eu não concordo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que retém a sua espada no sangue. Aqueles que vivem na injustiça. Aqueles que acham que estão ganhando ponto e não estão. Aqueles que abusam da fraqueza dos outros. Aqueles que quebram o princípio de Deus. Você sabe o que às vezes as pessoas me perguntam? Ué, missionário, mas a bênção de Deus é comprada, é paga? Ignorante. Ignorante. Como é que você quer que o missionário viva, que o pastor viva, o reverendo, o bispo, o apóstolo? Você já parou para pensar como era que vivia Jesus e os apóstolos? Você já parou para pensar como era que vivia Jesus e os apóstolos? Você sabe? Vai para a Bíblia que você vai saber. Como era que eles sobreviviam? Você sabe? Como é que eles comiam, que eles se vestiam? Como é que eles pagavam uma pensão, uma hospedagem quando ia de Samaria para Galiléia, para Cesareia, para Macedônia, para Colossenses, para os Colossos, para os Efésios, para Nazaré?
para a Judéia, para ajudar. Você sabe como é que eles viviam? Você sabe como é que eles viviam no meio do caminho? Você sabe o que eles faziam quando ia no caminho que começava a escurecer, começava a chegar a noite? Eles dormiam no mato? Não, irmãos. Eles pagavam a pensão, uma pequena hospedagem para dormir, tomar um banho, comer. Ou você acha que o apóstolo, missionário, pastor, bispos, os homens verdadeiros de Deus, como é que eles vivem? Como é que eles sobrevivem? Você já parou para pensar nisso? Pare um pouco para pensar nisso. Você sabe o que é ser maldito? Ser maldito é fazer parte do diabo e não de Deus. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. Aí, ó, ao Deus dará. Aqueles que não zelam da obra de Deus. Aqueles que não zelam dos missionários, dos pastores verdadeiros, principalmente aqueles que não focam em cima de bens materiais. Os pregadores itinerantes, né? Que são missionários. Maldito é o homem, irmão. É aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Algumas pessoas me perguntam, mas a bênção é comprada? Engraçado, né? Time de futebol tem ajuda dos seus sócios. E olha que tem muita ajuda da televisão, né? Direito de imagem, direito de anúncio na camisa, no uniforme. Né? E são ricos os times de futebol. E tem doações dos torcedores. Partido político tem seus filiais. Tem seus filiais que ajudam o partido político. E porque o missionário não é digno de ser ajudado por ninguém. Porque o missionário, o pastor, o bispo, o reverendo, não é digno de ser ajudado por ninguém. A palavra do Senhor diz que se eu praticar 9 mandamentos e falhar com um, eu sou mentiroso, eu não estou praticando o que é certo. Você pode fazer os 10 mandamentos, você pode praticar tudo correto, mas se falhar em um, eu estou falhando em todos. É isso que você está ouvindo. A bênção de Deus é comprada. Quando você fala isso, meu irmão, minha irmã, você está colocando a palavra de Deus inferior a tudo e a todos. Porque a Bíblia diz que o primeiro a desfrutar da colheita de uma plantação é quem semeou. Aquele semeador que semeou um plantio, ele vai experimentar a sua colheita primeiro para ver se está bom de transportar ou de exportar a sua mercadoria. Ou não é assim? O semeador é assim, aquele que plantou primeiro é assim, ele é o primeiro a desfrutar. O primeiro a desfrutar da sua colheita é o semeador. Nós, pastores, somos semeadores. Nós somos semeadores. A palavra do Senhor também diz que o primeiro a desfrutar da lã e do leite das ovelhas é o pastor que cuida do rebanho. É o pastor que cuida do rebanho. É isso mesmo que você está me ouvindo. O primeiro a desfrutar é o pastor que cuida do rebanho. Não tem como, irmão, eu cuidar do rebanho e outro desfrutar. Isso não é bíblico. Então nota aí na sua Bíblia, Jeremias capítulo 48, versículo 10. E eu creio no poder de Deus. Eu creio na grandeza do Senhor. Eu creio na soberania de Deus.
Quando Jesus chamou os discípulos, os 12, mandou largar tudo que tinha, todo o seu trabalho, para focalizar apenas na obra missionária. Agora abra sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 8, por favor. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Deixa eu ver se é 8 mesmo. Lucas, capítulo 8, versículo 1 até o 3. Eu sempre prego essa palavra para poder tirar dúvida de alguns que se diz ser cristão, mas não é. Porque essa palavra eles não aceitam. Quer ver uma coisa? Lucas 8. As mulheres que assistiam a Jesus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e outras, muitas outras, as quais lhe prestava assistência com os seus bens, com ajuda, irmão. Lucas, capítulo 8. Então essas mulheres prestavam assistência a Jesus e aos 12, com os seus bens. Com os seus bens. Ajudava, irmão, financeiramente falando. Então aqui, irmãos, quem conhece o meu trabalho, quem me conhece mesmo de longe, sabe muito bem que eu procuro fazer da maneira correta. Mas não podemos deixar também, irmãos, de pedir a sua ajuda, porque até Jesus, ele vivia de doações. Lucas 8, eles andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Quem vive de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, não tem emprego fixo. Vive de doações. E Jesus e os apóstolos viviam de doações. Que Deus lhe abençoe. Que Deus ilumine o coração dos sinceros e dos retos, de coração e de atitude. Deus abençoe.